E aí, galera, tudo bom? Hoje é dia de a gente passar um pouco de raiva. Vamos lá? Vocês sabem muito bem que a União Europeia agora está de olho no Mercosul, né? E a gente já está querendo fazer essa parceria há muito tempo. Mas por que agora a União Europeia voltou agora para o Cone Sul, né? É claro, né? Tem uma coisa chamada Estados Unidos, né? E ninguém está gostando da política do Trump, né? Nem a Europa, nem o mundo todo, né? Apesar que muita gente aplaudiu aí o Trump invadindo a Venezuela, mas quando o assunto é Groenlândia, olha, estão mexendo no nosso quintal. Aí é fácil, né? Mijo nos olhos dos outros é refresco, né? Bom, aí tá essa polêmica aí, porque alguns partidos espanhóis são contra essas medidas de aproximação, ou seja, desses acordos comerciais. Então eles fizeram um voto aí para paralisar esse acordo. E outros partidos, pelo contrário, são a favor realmente que esse acordo prospere. E aí a gente pode apresentar os partidos espanhóis, Espanha toda, né, não só Galiza, que votam, né, que aprovam essa parceria, defendem essa parceria e votaram contra qualquer medida que poderia atrasar ou bloquear essa implementação desse acordo, né? Um tratado que para eles é estratégico para a economia espanhola e para a geopolítica europeia. E temos aqui o Partido Popular, de centro-direita, conservador, o PSOE, que é um partido de centro-esquerda, social-democrata, com muitas aspas, o Partido Nacionalista Basco, parabéns para os bascos, e tem os partidos que, claro, votaram contra a esse acordo, né? E os motivos vão variando, desde a proteção dos agricultores locais até preocupações ambientais e da soberania. De novo, essa parada da soberania. Caralho, mano. E para nossa surpresa, o Vox, que é da direita radical, ultradireita, né? Ele está aqui priorizando o protecionismo agrícola espanhol. E os críticos também desses motivos ambientais, impacto social, ficou também a esquerda republicana da Catalunha. Nem conseguiram nem botar essa porra para ficar independente. Depois tem o SOMAR, né, que é uma coligação de esquerda, que eles vão alegar que faltam garantias sustentáveis. O Compromís, que é um partido regional lá de Valência, que ele foca nessa proteção dos produtos locais, tal, blá, 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 né? E o nosso querido BNG, o Bloco Nacionalista Galego, né? Eu falei bloco, né, gente? Porque bloco é galego-português. Se alguém falou bloco, é castelhano. Então, para um partido que defende tanto a língua galega e o nacionalismo e a autonomia da língua, blá, 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 ainda estão falando até no século XXI bloco, né? Uma palavra castelhana. Meio estranho isso aí, né? De repente, as pessoas do Bloco Nacionalista Galego nem sabem falar galego. Então, é isso. O Bloco Nacionalista, que é um partido de esquerda, diz que está vendo isso como ameaça à agricultura da Galiza. A gente tem que entender que o Bloco Nacionalista Galego, o BNG e outros movimentos galeguistas, eles defendem historicamente uma aproximação linguística e cultural com o mundo lusófono. Algum deles, né? Eles utilizam essa estratégia galega da lusofonia e isso ficou muito, muito claro com a Lei Paz Andrade, que é uma proposta para se diferenciar de Madrid, argumentando que a Galiza é a porta de entrada na Espanha para o mundo que fala português. E aí a gente faz a crítica. Um momento em que essa conexão deixa de ser apenas poética ou linguística e que poderia passar para ser econômica e pragmática. O partido ele vai recuando, ele recua. Ao votar contra esse acordo, eles priorizam um isolacionismo geográfico em detrimento da construção de um bloco transatlântico que daria à Galiza um papel de liderança real na ponte União Europeia-Mercosul. Uma lusofonia sentimental que falha no teste da realidade econômica. E a justificativa desses partidos, que também a gente pode falar do SUMAR e do Compromisso de Valência, costuma ser sempre a defesa do setor agrário, né? Setor agrário local, contra uma concorrência desleal do agronegócio sul-americano. Aí a gente tem que ver que essa visão ignora que o acordo do Mercosul com a União Europeia não é apenas sobre carne e grãos, é sobre serviços, tecnologia, compras públicas e inovação industrial. E ao paralisar esse acordo, esses partidos condenam a indústria europeia, incluindo a galega, que tem um forte setor têxtil e automotivo, a perder o mercado para a China no Cone Sul. Eles protegem um nicho agrícola específico, mas sacrificam a competitividade global de todo o continente e o poder de compra do consumidor europeu.
E a crítica mais dura nesse ponto de vista geopolítico é que obstruir o Mercosul, esses partidos empurram o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai diretamente para a esfera de uma influência total de Beijing. Nós temos aqui, então, que a gente consegue ver aqui que são partidos progressistas, partidos soberanistas, né, que eles se dizem assim, né, que acabam agindo como facilitadores da hegemonia chinesa na América Latina ou latino-americana. E sem um tratado com a Europa, o Mercosul não tem alternativa a não ser se aprofundar na dependência da China. E isso reduz a capacidade da Europa de exigir padrões ambientais e laborais, já que a China não faz essas exigências que estão previstas nos anexos entre o acordo da União Europeia e do Mercosul. Inclusive, a gente observa um alinhamento de opostos, né? Que é um fenômeno curioso, o BNG e o Sumar votando ao lado do Vox. Embora eles tenham retóricas opostas, esse nacionalismo moderado de esquerda galega e a direita radical se encontram no protecionismo. É uma teoria da ferradura, onde os extremos se tocam para impedir a integração global. Para um eleitor que busca modernização e desenvolvimento, ver partidos que pegam esse internacionalismo que vai barrando a integração das nações irmãs do Sul Global é, no mínimo, paradoxal. Portanto, impedir o acordo do Mercosul com a União Europeia com uma bandeira, sob uma bandeira de nacionalismo local, é um exercício de egoísmo regionalista que ignora os benefícios de longo prazo para a classe trabalhadora de ambos os lados do Atlântico. Para a Galiza, especificamente, é a perda de uma oportunidade histórica de deixar de ser uma periferia da Europa para se tornar um centro do Atlântico de língua portuguesa ou galego-portuguesa. E é sempre bom a gente lembrar da Lei Paz Andrade, né? Porque ela afirma explicitamente no seu preâmbulo e nos artigos que a Galiza deve aproveitar sua vantagem linguística para ser um nó logístico mediador entre a Europa e os países de língua portuguesa. E ao votar contra um acordo do Mercosul, o BNG e o Sumar, que também apoia a lei na Galiza, né, está jogando no lixo o artigo 3º da lei, que ordena promover relações de todos os níveis. Eles querem o bônus cultural, música, livros, intercâmbio, né? Dançar a munheira com vira ali na ponte, né, do Minho, né? Mas eles negam esse bônus real, que é a geração de empregos, exportações, investimentos, que consolidaria a Galiza como uma porta de entrada do Brasil na Europa. O que a gente observa aqui, no caso, é uma lusofonia cosmética e não uma lusofonia real. O BNG ele utiliza a aproximação com o Brasil, com Portugal, para construir uma identidade distinta de Madrid. Ah, não somos espanhóis, somos do Atlântico, somos lusófonos, ou galaico-lusófonos, né? Mas essa postura aí revela que o interesse deles na lusofonia é meramente cosmético e ideológico. Quando o Brasil, o maior país lusófono do mundo, propõe uma integração comercial que beneficiaria portos galegos e a indústria de tecnologia, o partido recua para um protecionismo agrário tacanho. É uma lusofonia de museu que tem medo do progresso econômico que vem do sul global. Mais uma vez, o medo da industrialização. Um país que pensa e continua pensando em ser agrário, mesmo para um partido progressista como o BNG. E esses partidos nacionalistas como o BNG, que costumam criticar a dependência de Madrid, ao impedir o acordo com o Mercosul, eles aumentam a dependência da Galiza em relação aos subsídios e às diretrizes fechadas da União Europeia e de Madrid. Um acordo com o Mercosul daria à Galiza uma autonomia econômica real, permitindo que o empresariado galego negociasse diretamente com o mercado brasileiro, sem passar pelo filtro restritivo do protecionismo francês ou madrilenho. Mas eles votaram, na prática, para manter a Galiza como uma província agrícola protegida por Bruxelas, em vez de uma nação comercial aberta para o mundo. E aqui a gente precisa questionar o eleitorado galego do BNG. Como é que um partido que se diz antifascista e progressista se sente, esse eleitor se sente ao votar no mesmo bloco que a extrema-direita protecionista fez agora, que foi o Vox? Ambos usam medo do produto estrangeiro para paralisar o desenvolvimento. No caso do BNG, isso é ainda mais grave, porque estrangeiro que eles estão querendo bloquear é o irmão linguístico que eles juraram abraçar na Lei Paz Andrade.
E a Lei Paz de Andrade ela prometia já transformar a Galiza numa ponte entre a União Europeia e a lusofonia. O acordo do Mercosul, que o BNG vota contra, ela transforma a Galiza num muro que trava essa integração. É um paradoxo. A Lei Paz de Andrade ela fala em fomentar relações econômicas estratégicas, inclusive com o Brasil, que é o maior mercado lusófono. E o que faz o BNG? Né? Ele entrega o mercado brasileiro para a China. A Lei Paz Andrade, inclusive, ela valoriza a competitividade internacional dos galegos. Mas o que o BNG está fazendo aqui é condenar a Galiza a um isolacionismo e ao medo da concorrência. E aqui a gente pode encontrar, inclusive, um padrão duplo. A Europa ela importa bilhões de dólares em produtos estadunidenses há décadas. Os Estados Unidos eles utilizam amplamente hormônios de crescimento na carne bovina e utilizam cloro na lavagem de aves, práticas que são proibidas na União Europeia. E os galegos consomem tudo isso. E aí a gente observa então que o BNG e o Vox, né, agora são parceiros, né? Eles não fazem o mesmo alarde apocalíptico sobre a soberania europeia quando se trata de produtos norte-americanos. E aqui a gente tem uma resposta simples. O Mercosul é um competidor direto, mais eficiente em custo. E o discurso ambiental sanitário que é usado como uma bandeira não tarifária para proteger esse lobby agrário ineficiente de certas regiões. É muito irônico que a Galiza e a Espanha, no caso a Galiza está dentro do Estado espanhol, né? Elas estão inseridas em uma economia global onde depende da tecnologia, da energia, de insumos estadunidenses. No entanto, quando o Mercosul, que compartilha laços culturais e linguísticos mais profundos com a Galiza, propõe um acordo que equilibraria essa dependência, né? Os partidos nacionalistas chamam isso de ataque. A realidade geopolítica é que, ao barrar o Mercosul, eles não estão protegendo a soberania. Eles estão garantindo que a Europa continue dependente da soja estadunidense, muitas vezes transgênica e com agrotóxicos que eles dizem combater. E agora, do gás de xisto, que é feito nos Estados Unidos, né? O que é ambientalmente muito mais agressivo que qualquer projeto de integração sul-americana. E esse acordo da União Europeia com o Mercosul ele contém justamente as cláusulas de salvaguarda mais rígidas da história. Ele obriga os países do Mercosul a cumprir o Acordo de Paris e as normas da Organização Internacional do Trabalho. Se o acordo for cancelado, o Mercosul não terá obrigação nenhuma de seguir os padrões europeus para vender para a China, por exemplo. Ou seja, ao votarem contra o acordo, o BNG e o SUMAR eles estão, na verdade, diminuindo o poder de compra da Europa de influenciar as normas ambientais globais. Eles preferem o caos regulatório do que uma parceria estruturada. E se a preocupação do BNG fosse realmente a saúde do consumidor galego e da ecologia, eles exigiriam um fim imediato das importações de commodities dos Estados Unidos e da China, que ignoram os padrões europeus há 40 anos. Atacaram o Mercosul, o único bloco que aceitou sentar à mesa para incluir essas cláusulas ambientais no papel, prova que o problema não é o bem-estar animal, mas sim o medo de que o Brasil e a Argentina exponham a falta de competitividade do setor protegido por eles. E aqui a gente precisa entender bem o acordo da União Europeia com o Mercosul e o que está ocorrendo hoje, né, nessa parceria da União Europeia com os Estados Unidos. Né? Quando a gente vai falar de hormônios e promotores, o acordo com a União Europeia, né, com o Mercosul, tem a proibição total. O Brasil e o Mercosul eles devem garantir que a carne exportada não contém hormônios de crescimento, segundo o padrão europeu. Mas quando a gente olha aí para a carne que os europeus consomem dos Estados Unidos, eles usam hormônios de ractopamina, que para exportar para a União Europeia precisam de lotes especiais segregados. Mas há décadas há disputas com a OMC porque os Estados Unidos tentam empurrar a carne com hormônio para a Europa. Quando a gente vai falar também de lavagem química, aqui também há um veto essa parceria Mercosul e União Europeia. Então a carne do Mercosul ela deve ser processada com padrões de higiene mecânica. Agora, o que fazem nos Estados Unidos? Eles utilizam o frango com cloro, que é banho de ácido paracético, para poder compensar falhas na higiene da produção. Né? A Europa compra produtos processados americanos que driblam essas inspeções. Quando a gente vai falar de rastreabilidade, o que acontece aí no caso da parceria Mercosul-União Europeia? Né?
o individual e o digital. O acordo prevê que o gado do Mercosul seja rastreado desde o nascimento para garantir que não veio de áreas desmatadas. Né? Aqui é uma pegada ecológica muito boa. Agora, a carne estadunidense não tem o mesmo nível de exigência de rastreabilidade ambiental passo a passo, o que está sendo imposta ao Mercosul. E é aqui que a gente vê a hipocrisia do BNG e do SOMAR, que fica cada vez mais evidente, é claro. Né? O Mercosul ele tem um acordo que inclui um anexo de desenvolvimento sustentável. Se o Brasil não cumprir as metas do Acordo de Paris, a Europa pode suspender as concessões comerciais. É um mecanismo de punição inédito. Agora, quando se trata dos Estados Unidos, a Europa importa bilhões em gás de xisto e soja transgênica dos Estados Unidos. Né? Que esse fracking, esse gás de xisto, ele é proibido em quase toda a Europa por destruição do lençol freático. Mas os partidos galegos não votam para suspender o comércio com os estadunidenses por causa disso. É aqui que entra o protecionismo disfarçado de ética. Né? Eles usam o argumento de bem-estar animal ou meio ambiente para esconder que o setor agrícola deles não consegue competir com a escala do Mercosul. Se fosse por ética, parariam de importar coisas da China e dos Estados Unidos amanhã mesmo. É uma sabotagem da lusofonia. Ao exigir do Brasil um parceiro histórico e linguístico, algo que não exigem dos estadunidenses, o BNG trai a Lei Paz Andrade, que eles aprovaram. Eles tratam o irmão lusófono com mais desconfiança e rigor do que tratam a potência anglo-saxã. E aqui a gente tem que olhar com muito cuidado essa proteção de produtores de leite, de carne local, quando eles impedem que a indústria de Vigo, de automóveis, indústrias tecnológicas, indústria têxtil, tenham acesso facilitado ao mercado de 270 milhões de consumidores no Mercosul. É muito curioso quando o BNG cita essa segurança alimentar para poder impedir o comércio com o Brasil, enquanto que a Galiza continua ajudando a União Europeia a importar a soja transgênica e o gás de xisto dos Estados Unidos, sem as cláusulas de monitoramento ambiental que o acordo do Mercosul finalmente imporia. O que o BNG está fazendo não é proteger a saúde dos europeus ou dos galegos, mas é impedir que o Brasil e a Galiza criem um eixo econômico lusófono forte e o suficiente, né, para não depender nem de Washington, nem de Beijing. Valeu? Agora sim, é hora de chorarem. Pode chorar, criticar, falar mal, me censurar. Olha, já estou acostumado já, porque vocês só querem que a gente fique falando coisa boazinha, né? Falar de vaca, falar de dancinha, de gaita, aí é bom falar, né? Quando a gente fala, toca na ferida, aí fica todo mundo de cara de bunda, né? É isso aí, galera, né? Para quem não gostou, foda-se. Tchau.